e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que essa paz e graça vos sejam multiplicadas, né? Enquanto mais conhecermos a Deus, o Pai e o seu Santo Filho Jesus, mais graça e paz são multiplicados. E é um conhecimento assim, ó, conhecimento especializado, tá? Enquanto mais conhecermos, é epignosis no grego, é conhecimento especializado. É um conhecimento diferenciado. E nós vamos conhecer Deus e o seu Santo Filho Jesus como? Não tem outro caminho a não ser nas Escrituras e por revelação. Revelação que o Espírito Santo traz. O Espírito Santo revelou para Simeão: você não vai morrer enquanto não vê o Cristo do Senhor. E Simeão não morreu estando lá no templo em Jerusalém, ao contrário, ele viu a criança chegando com Maria para ser apresentada, ele pegou no colo e disse: Senhor, pode despedir o teu servo em paz segundo a sua palavra. Toda a dinâmica do Espírito Santo para apresentar Jesus para Simeão. Jesus nem nascido ainda estava. E a revelação veio. Como que ele descobriu que o menino era o Messias? Se não for por revelação, não consegue discernir. E Jesus falou: olha, agora para Simão ou Pedro, que é outro Simão. Um é o Simeão, outro é o Simão. O Senhor Jesus disse: não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. A revelação e a unção é muito importante para nós. Eu quero glorificar o Senhor Jesus mais uma vez, o grande rei deste reino maravilhoso, por nós estarmos aqui e poder compartilhar das grandezas dos céus, mais uma noite. Obrigado, Senhor Jesus, graças eu te dou, glória a Deus, né? Thank you, Jesus, aleluia. Cadê o povo mais alegre aqui de Nova Esperança? Vocês não colocaram o cinto, se assustaram com o grito, né? Coloca o cinto aí que nós vamos decolar, gente. Chega de andar só de carro e de ônibus, vamos pegar um avião agora, vamos decolar, vamos para o céu ou vamos? Vamos aumentar o nível agora? Aperta o cinto aí, tem gente que está se assustando. É igualzinho quando vamos decolar, né? E o comandante, o piloto fala assim, ó, aperta o cinto aí, porque agora é hora de decolar. E o avião dá aquela acelerada. É gostoso demais, gente. Eu não sei se você gosta disso, mas eu fico maravilhado. Eu dou graças a Deus duas vezes, é quando sai e quando chega. Oh Deus, como é bom, cheguei, glória a Jesus. É bom ir, bom voltar em paz. Eu quero, com a alegria do Espírito de Deus, você viu, hoje eu vim mais alegre, né? Semana passada eu estava com a marreta tão pesada, não conseguia nem rir, mas foi palavra de vida eterna, né? Nem todo dia é nem todo dia é risada não, né? Tem dia que o assunto é bem sério. Por gentileza. Obrigado, mestre querido. Tem muito assunto. Eu estou com pão quente aqui também, de novo. Pãozinho sal quentinho agora. O pão do céu. Pão do céu feito na Belém Celestial, casa do pão. Aí o Senhor Jesus, que é o pão da vida, revelou essa palavra para o meu espírito. Eu estou aqui tão cheio dela. E antes de falar, antes de comentar, que eu já começar a testemunhar, porque é maravilhoso. Estava pregando em Brasília, Distrito Federal, em uma cidade satélite chamada Sobradinho. Foi um casal católicos, bem donos de um sítio que a gente estava fazendo retiro. E ele com os altares lá, tudo feito certinho, bem fervorosos. E eles me ouviram pregar por 2 horas e 30 minutos. Eu falei, esse casal não volta mais daqui nas reuniões não. 2 horas e 30 minutos pregando. Ninguém se moveu. A unção de Deus estava tão latente no meu espírito naquele dia. E o mover de Deus veio sobre a igreja de tal maneira, e o tema que eu estava pregando é a igreja na plenitude do Espírito. E a plenitude do Espírito veio, tomou a gente, foi um mover, foi conquistas, expansões, foi muito lindo. Quando deu meia-noite, o casal se levantou, eles se levantaram e foram para a casa deles.
Eu falei para os pastores, vai ser difícil deles retornarem, hein? Só que o Espírito Santo é o dono, gente. O Espírito Santo é o dono, o reino é dele. O Espírito Santo, de madrugada, visitou a senhora. E ela sonhou comigo, dizendo que eu fui até ela com a bandeja, servindo um pão para ela comer. Ela falou, eu conheço esse rapaz pregou ontem. E ela pegou o pão, comeu, gostou tanto do pão e falou assim, que pão é esse? Aí acordou de madrugada. Aí logo pela manhã, antes da programação começar, quais os primeiros a chegarem lá? Um casal católico. Lindo, né? Os crentes dando trabalho, né? Aí chegaram os crentes católicos. Casal abençoado, senhor, senhora, respeitoso. Sentaram lá. Aí mandaram me chamar. Eu falei, mas a programação não é agora? Já é para pregar? Não, não, tem algo aqui acontecendo. Eles eram dono do sítio lá, né? E quando eu os vi, numa hora dessa, tão cedo, ela não conseguia dormir, porque ela comeu um pão que eu servi para ela no sonho dela. Ela queria receita. Falei, não acredito. Não acredito. Aí cedo, cansado, terminou tarde, ela saiu meia-noite, eu continuei pregando, né? Fui lá, ela e o senhorzinho, uma humildade, uma simplicidade. O reino do céu, gente, é simples, viu? Mas é grande. Ela olhou assim e falou, pastor, ontem o senhor pregou aqui, foi tão bom, aí eu falei, eu pensei que a senhora não iria voltar. 2 horas e 30 minutos falando, havia aquele mover todo, gente caindo para um lado, para o outro, sinais, gente vomitando doença. Aí ela falou assim, eu sonhei com o senhor, e você me serviu um pão, estava tão bom, e eu vim aqui, na realidade, atrás da receita. Eu falei, senhora, no sonho a senhora já não percebeu? Eu só servi o pão, certo? Eu não sou padeiro. Eu não sou padeiro. Eu só sou o garçom. Eu só sirvo. Agora, o pão é ele. Aleluia. O pão é ele, a senhora sabe quem é. E ela queria receita literal. Eu falei, não. Isso é espiritual. O pão é a palavra. E o padeiro é o Pai. Ele preparou um pão e a palavra é viva, é Jesus. E se a senhora quer a receita, o caminho é esse. Bora se entregar? Vamos. Ela se ajoelhou lá, o casal. Jesus curou eles, se entregaram, pronto. Eu não fiz nenhum apelo. O próprio Espírito de Deus, o reino de Deus é grande. Cadê o povo mais alegre aqui de Nova Esperança? Vocês estão muito tímidos hoje. Hoje eu não estou tímido, não. O pastor André orou que ele pregue com essa intrepidez que Deus deu para ele. Eu vim mesmo com essa intrepidez hoje. Glória a Deus! Cadê o povo mais bonito daqui? Cadê o povo mais rico dessa cidade? Aleluia! Oh, glória! Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quanto dos céus você tem dentro de você? Que lindo, hein? Oh, glória! Quanto do céu você tem dentro de você? Boa pergunta, sim? Boa pergunta. Vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 10. Vamos falar do reino de Deus em nós. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Estou com grande expectativa, Senhor, em Ti. Somente em Ti. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda. Glória a Deus. Eu sou um dependente do Senhor. Obrigado. Vamos ler a palavra aqui, ó. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Quanto do céu nós temos em nós para a vontade de Deus ser feita, realizada aqui na terra, em nós e através de nós, hein? Quanto do céu nós temos? Esta oração que Jesus ensinou
Rapaz, isso é um empoderamento, uma invocação celestial muito grande. Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome. Venha teu reino e faça a tua vontade, tanto na terra como no céu. Olha aí, ó. Falei do pão, o pão apareceu no telão aí. O pão nosso. O pão nosso, pão nosso. Aí o pão nosso cada dia não é só o pão do trigo que a gente come, gente. É o pão espiritual também, nós temos que nos alimentar mais de Deus. E o pão da palavra, porque nem só de pão vive o homem, Mateus 4,4, mas de toda a palavra que se procede da boca de Deus. Porque nós nascemos de novo, e a pergunta é essa: quanto do céu nós temos em nossos corações, nosso espírito, em nossa vida? Quanto do céu? Quanto mais do céu tivermos, nós andamos em uma atmosfera diferente. Os resultados são outros. Quanto do céu você tem em você? No céu tudo funciona. Funciona? Lá tem paz? Por que você andou perdendo sua paz por aí? Perdeu a paz, meu. Vá atrás dela. Deixa ela lá não. Vá resgatar a paz. Está sem paz. Quanto do céu Deus já depositou em você? Perdeu a paz. O céu é paz, meu. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não consiste nem em comida nem em bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paz. E o fruto da justiça será chamado paz. Isaías profetizou. Paz, meu amigo. O Senhor Jesus é tão tremendo que ele dormiu no meio da tempestade. Tem gente que não está em tempestade nenhuma e perdeu a paz. Eles mesmos criam a tempestade porque não tem paz, né? Eles ficam criando, gerando tempestade. Com a boca, com o que fala, com as confissões erradas, com a fuxicaiada, com as contendas. É porque está muito na terra. E a Bíblia diz: pensai nas coisas lá de cima, lá do alto, de Deus, do céu. E a oração de Jesus é muito inteligente: venha ao teu reino e faça a tua vontade aqui. Aqui, porque lá é feito, meu, lá funciona. A ideia de Jesus é que o reino de Deus cresça e se expanda na terra através de nós. Em nós, por nós, para nós também. Você faz parte disso. Vou repetir. Nas Escrituras é Deus e alguém. E a obra de Deus na vida deste alguém. Ou a rejeição deste alguém para com as coisas de Deus. E como a obra de Deus é misteriosa, ninguém consegue entender. Porque existem 3 coisas que o homem não entende. Está escrito em Provérbios. Eu acho que é Eclesiastes, melhor dizendo. 3 coisas que o homem não entende. O caminho do vento, a formação da criança no ventre materno e a obra de Deus. A obra de Deus também ninguém entende. Como é que vamos entender Deus? Ele é Deus, ele não é homem. Eu digo comumente para as pessoas: não esteja muito familiarizado com Deus. Pensa, é meu pai, é paizinho, é paizão, é sim. Mas você está muito familiarizado, ele continua sendo Deus. Ele é grande, a mente dele pensa maior que você, ele é mais elevado do que nós, os pensamentos dele são mais altos que os nossos, entendeu? Ele é soberano. As pessoas se familiarizam demais, perde o temor, começa a brincar e depois vem a conta. Tem que ter temor ainda. Ele é grande, ele é rei, ele é soberano. É só olhar para o príncipe quando está os príncipes, a realeza, as famílias reais do mundo. Quando o príncipe está perto do pai que é rei, rapaz, a postura, né? Tem um princípio, tem um protocolo. Deus tem os protocolos dele. Quanto do céu você tem em você? E como nós podemos adquirir mais do céu? Para que a verdade do céu seja uma verdade, pois é absoluta, Jesus seja a realidade tangível através de nós aqui. O que faz o casal levantar cedo, depois de dormir tão tarde, ir lá para a nave do espaço onde estávamos pregando, e fica lá sentando até o pregador chegar para pedir a receita do pão celestial. Gente, eu faria de tudo para ganhar aquele casal lá, para que Jesus para a igreja, faria de tudo. Eu nem ia conseguir no meu braço. Mas quanto do céu nós temos? Glória a Deus. Faça a tua vontade, Senhor, aqui. O reino de Deus é governo, é vontade dele. É a política de Deus.
É a realidade de Deus, não nós. E o governo de Deus, estabelecido no espírito humano, traz uma força para a alma. Porque o dilema nosso aqui, porque a alma está muito, nefesh no hebraico, muito voltada para as coisas da terra. E o espírito voltado para as coisas de Deus. Aí o que se inclina mais é o que vence mais. Então o carnal inclina para as coisas da carne, o espírito para as coisas do espírito. E quando fala carnal, está falando da alma, gente, ali, porque o corpo não faz nada sem a alma, tá bom? Jesus disse, o espírito está preparado de vocês, quando os discípulos estavam dormindo, mas a carne é fraca. Quando ele estava falando de carne ali, ele estava falando, rapaz, a alma do camarada está tão fragmentada, o cansaço, a fadiga está tão grande, e ali, lógico, teve um peso espiritual muito grande, eles dormiram, mas o espírito estava preparado, eles querem Deus, eles queriam estar vigiando com Jesus, mas não conseguia. Ali, aquele embate lá infernal, só Jesus para suportar. E aí quebra o sistema e o paradigma de algumas pessoas que dizem que vai enfrentar o inferno todo de uma vez. Tem uns crentes aí que caça fantasma, não aguenta não. Não aguenta nenhum demônio da pombagira, o que dirá uma falange inteira. Não pode ver uma mulher com a saia mais curta, que já... Ele não precisou nem da pombagira, ele mesmo é sem vergonha. Né? Então, aí quer enfrentar o inferno todo de uma vez, o demônio ri da cara dele. Não é assim. O que os apóstolos passaram ali foi o inferno todos concentrado contra Jesus. E Jesus venceu porque estava pleno do Espírito. E ele olhou para os discípulos e falou, vocês não estão suportando vigiar comigo 1 hora. E olha que aqueles homens lá passavam a noite pescando. Ali foi de fato um peso espiritual. Depois eles ficaram muito fortes, porque eles tinham mais do céu dentro deles. Enquanto mais do céu estivermos ancorados lá, mais espiritual nos tornamos no reino, porque o reino não é divisível à aparência, está em nós, em nossos corações. Corações aqui não é o coração do corpo humano que bombeia o sangue, que tem um periocárdio, que tem água em torno. Não. O coração aqui é o espírito humano. Enquanto mais tivermos o reino de Deus nos nossos corações voltados lá para onde tiver o tesouro, estará o seu coração. Enquanto mais ancorados no reino dos céus, mais domínio na alma nós vamos ter. Isso é domínio próprio, fruto do Espírito. Quando não se tem domínio próprio, aí a Bíblia diz, mais vale um homem que domine o seu espírito do que um herói que conquista a cidade. Porque o herói está numa alma, rapaz, depois ele começa a ter peleja. E o homem que domina o seu espírito é melhor do que um herói que domina a cidade. Porque o homem que domina o seu espírito, ele está ancorado em Deus de tal maneira que ele sobrepuja as emoções da alma que está vinculada para as coisas da carne. Por isso o corpo sem alma ele não faz nada. O defunto não come, não bebe, não respira, não tem, não olha mais para ninguém, não escuta. Mas o homem espiritual e a mulher espiritual, que tem mais do céu, que tem mais do reino, aqui vai jogando nas referências, maravilha. Ele consegue até mesmo sobrepujar e suplantar as emoções que está tentando dominar a mente e o coração. Por isso que a mente tem que ser renovada pelo entendimento da palavra. Não vos conformeis com este século, nosso espírito está assim, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. A palavra vem renovando o nosso entendimento, nós temos que ser transformados. A mente tem que ser transformada pelo reino de Deus. Eu não posso aceitar menos do que o reino dos céus tem para mim. Eu não aceito, eu não quero. Eu vi quão almático eu fico quando eu estou longe do reino dos céus. Ou quando eu deixo ou desprezo a busca por esse reino. Quando eu abro mão de pensar nas coisas lá do alto e de me encher do celestial, aí o homem terreno, que é carnal e é fraco, cresce, rapaz. E eu tenho que olhar para o homem espiritual que eu sou em Deus, nascido de novo, e você também. Aí eu olho para o reino de Deus, rapaz, fico gigante. Aí algumas coisas dessa vida que vêm como problemas, venha mesmo, porque o reino de Deus está em você para resolver.
E você no reino de Deus é solucionador de problemas. Vai aparecer, e você está aí, graças a Deus. E o reino de Deus está fluindo em você. Vamos solucionar um bocado de problema, porque o Espírito Santo está em ti. Quanto mais do céu tivermos, mais aptidão nós vamos ter no Espírito, nessa nova criação em Jesus, para estabelecer o reino de Deus aqui. Em nós, por nós, para nós, nossos filhos vão agradecer. Se crescermos mais neste âmbito, Vou fazer mais uma vez a pergunta: quanto do céu você tem em você? Quanto do céu você quer? Não, pastor, quando eu morrer, vou para lá. Você quer ir para lá, mas não aceita ele aqui? Você quer o governo de Deus quando for para lá e não quer o governo de Deus aqui? Aí quando está nas lutas, pede oração. Oração é governo do céu, gente. Você acha que oração é o quê? É um princípio do reino dos céus. Quer trazer o céu para a terra? Ore mais também. E ore certo, ore a palavra. Ore segundo Deus, né? As pessoas, elas desprezam o reino de Deus e quando estão aflitas, eu recebo ligação todo dia, gente. É oração de gente em vários lugares. É gente chorando. Eu falei, mas você desprezou, rapaz, desprezou aquela palavra lá, o que é que aconteceu? Eu falei, mas faliu agora faliu. Está nessa aflição aí, só lembra da gente nessa hora. Bicho, na hora do churrasco você nunca me ligou. Mas tudo bom, o céu está em mim. Eu quero o céu em mim, entende? O governo de Deus na minha vida. O governo de Deus em minhas finanças. O governo de Deus na saúde. Olha lá em Brasília, lá tem todos os ministérios. Eu morava lá. Eu passava lá em frente dos ministérios, ia na esplanada dos ministérios. Eu ia no plenário do Senado e também dos deputados, estaduais e federais. E orava por eles lá. Inclusive tem uma reunião na sexta-feira, que de vez em quando eu recebo convite para ir ministrar lá. Estou para ir. Eu vou lá no Senado, ministro para o plenário, para algumas pessoas que estão lá dentro, que servem a Jesus lá dentro. E o povo de Deus precisa orar pelo governo. E o governo dos céus tem todos os ministérios, tudo funciona. E funciona muito bem, obrigado. Ministério da Saúde, da Educação, etc., Economia. E o reino de Deus em você quer te potencializar, maximizar sobre aquilo que Ele já colocou em suas mãos para fazer. Já foi designado. Mais do céu, mais potência. Menos do céu, mais alma. Como a alma foi treinada no fragmento da queda, aí só vemos as pessoas negativas o tempo todo. Como o nosso espírito está sendo treinado pelo céu, e no céu tudo é elevado, aí nós somos maximizados. Por isso que tem dia que as frequências nossas uma hora está bem avançada, mais céu. Outra hora está bem retrocedida, mais terra. E quando eu falo terra, não estou dizendo que a terra é ruim, a terra é bênção. Eu estou falando do ectocosmos, no grego, sistema. O mundo jaz no maligno, mundo, sistema, ectocosmo. Um mundo que entristece a gente. E quanto mais do céu tivermos, mais vitória o planeta Terra e os seres humanos terão sobre os sistemas diabólicos e satânicos. E como está crescendo, rapaz, o sistema maligno e o povo de Deus de boca fechada e braços cruzados. Porque tem pouco do céu. Porque se tiver mais do céu, não vai se conformar. E vai mudar ambientes, lugares, situações, por causa da glória do Rei deste reino dos céus dentro de nós. Aí a atmosfera da glória dele vem, porque você é um templo portátil. Você é o templo portátil de Deus aqui na terra, que porta a glória deste Rei glorioso dos céus. Por isso, ele tem muita urgência de ver você funcionando no reino dele. Obrigado, Senhor Jesus. Pastor André, gratidão, meu amigo. Glória a Deus. Mateus 10:42 para o seu coração. Na hora certa. Jesus. Pastor, hoje você está diferente. Meu irmão, essas madrugadas tudo orando aí, não tem como ficar diferente mesmo. Quando despertamos o nosso espírito,
e ancoramos mais profundo no Espírito de Deus, aí o reino dos céus flui muito mais na vida da gente aqui na terra. O reino dos céus, reino de Deus, reino dos céus é a origem, reino de Deus é a extensão dele aqui em nós. Eu estou falando do reino, já chego no rei, e você vai ver o que é que o rei tem. E não estou falando do rei só no céu, não, ele é rei aqui. Amém? Ele é rei aqui. Quanto do céu nós temos? Lucas 17, 20 e 21. O reino de Deus está onde? Meu Deus, eu te amo. Obrigado, Senhor. E interrogaram pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com a aparência exterior, nem dirão ei-lo ali ou ei-lo aqui, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Em outra versão diz: está em vós, em você, em vocês. O reino de Deus está aqui, gente. Agora, como que o ministério do reino do Espírito Santo vai crescer? Enquanto mais do céu eu tiver. Porque o Espírito Santo se sente bem no céu. É a casa dele. E a extensão do céu aqui na terra está no espírito de quem nasceu de novo, se tornando uma nova criação, regenerado. Aí Deus habita pelo seu espírito, conectado ao seu espírito, homem interior. É por isso que nós oramos em outras línguas e falamos mistérios com Deus, ancorando nosso espírito junto ao Pai. E extraímos do céu, exaurimos de lá e das Escrituras riquezas inefáveis que, ao passarmos em alguns lugares, a atmosfera de ambientes mudam. Em alguns lugares há embates, porque você representa o reino de Deus, que é o reino da luz, e você chega em lugares e lá está o reino das trevas operando. Eles não se sentem bem com você. E graças a Deus você não está só, porque maior que está em você do que está no mundo. E Deus tem uma milícia de anjos celestiais que ministra a favor daqueles que vão herdar a salvação. Estão conosco? A igreja também precisa entender um pouco mais do ministério dos anjos. Obrigado, Senhor Jesus. Glória seja dada a Ti. O reino de Deus está em nós e flui e quer crescer muito mais. Agora, se eu não ancorar mais o meu espírito nas profundezas do Espírito de Deus, a minha alma fica muito profunda nas profundezas da terra. E se brincar, vai pender para as profundezas do inferno. Porque tem muita gente que está mergulhando no inferno, mesmo andando dentro da igreja. Infelizmente. Então ancore o seu espírito profundamente no Espírito de Deus. E a água do Espírito Santo, o fluir dele, a palavra dele, a ciência dele, aleluia. A força dele, a dinâmica dele, vai sempre apontar para Jesus. Vai sempre te dar a direção certa, vai praticar a palavra, vai cumprir a promessa. Enquanto mais palavra praticada, mais promessa cumprida, mais as pessoas veem o reino de Deus em nós. Porque a esperança adiada entristece e adoece. E promessas cumpridas, oh Deus, como é bom. O povo sai da inércia e vai para uma grandeza quando vê promessas de Deus se cumprindo. E tem situações que só vão se cumprir se nós aprofundarmos mais no Espírito. Amém, gente? Obrigado, Jesus. É tão bom falar sobre o reino de Deus. O pastor Roberto falou assim, fique à vontade. Aquele tema lá é maravilhoso. Você está pregando o reino de Deus. Eu falei, então, o reino de Deus em nós. Reino de Deus em nós. Oh, Deus. Vamos fechar a boca do inimigo, porque o reino de Deus está em nós. E vamos fechar a nossa boca, não vamos emprestar não. Eu quero a glória de Deus na minha vida. E você? Aleluia. Reino de Deus em nós. Quanto do céu você tem? Quanto mais do céu você tiver, mais o reino de Deus vai fluir em você. Os seus vizinhos sabem que você
congrega aqui, que você professa fé no Senhor Jesus? Ou o seu vizinho só escuta confusão dentro da sua casa? Rapaz, mas estava um barulho na casa daquele crente lá, rapaz. Mas era barulho de quê? Era glória a Deus, era canção, música, célula, grupo familiar, oração, Pentecostes, língua estranha. Era o quê? Teve um dia que os vizinhos ficaram perturbados comigo, porque eu chorava tanto, mas aquele choro celestial, alto, aquele uivo, porque homem não chora, ele fica uivando, a rua escutava. Quando eu não estou chorando desse jeito, intercedendo por mim ou por alguém, é rindo em alta voz. Porque quando Jesus me revela uma palavra, quando Ele me revela uma palavra, quando Ele me revela a palavra, Santo Deus, ai, 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 ai. Oh, quando Ele me revela a palavra revelada no meu espírito, Jesus é hoje. Porque eu amo a palavra que vem do céu. Porque a palavra de Deus sustenta os mundos. E uma palavra liberada faz... meu Deus. E Ele revela a palavra, eu estou ali, Ele revela a palavra. Senhor Jesus, que maravilha. Calma aí, Senhor, segura um pouco. Vamos rir, Espírito Santo, é? Teve um culto que um jovem me deu uma Bíblia. Ah, meu amigo, parei de pregar, eu rolei no chão com a Bíblia. Eu beijava, eu rolava. Eles ficaram doidinhos comigo. Por quê? Eu ganhei escritura, meu. Que presentão. Eu estava andando nas ruas de Boca Raton, na Flórida, e vi uma Bíblia no chão. Falei, não pode, uma Bíblia no chão. Peguei em inglês, trouxe para casa, é minha, King James, está ali. Glória a Deus. Deixar isso no chão, um caminhão passando por cima. Você não sabe que o que está escrito aqui, revelado pelo Espírito de Deus entre vocês, você nunca mais se torna o mesmo. E lugares vão ser transformados só de você chegar lá, rapaz. Ele vai te ensinar a orar, a jejuar, a meditar, a ofertar, a receber. Tudo que é do céu. Vai fluir, tudo que é do céu vai fluir. Olha, nós não estamos falando de somente um livro de filosofia, nem de psicanálise aqui não, gente. Estamos falando da glória de Deus, que é maior do que tudo isso aí junto. E esse livro aqui não é um qualquer, é a palavra do Altíssimo. E ela tem que estar aberta, latente, confessada, meditada, verbalizada, proferida, ministrada, cantada, declarada. Entra como espírito e vida no coração da gente. Aí as pessoas mais cultas e notáveis, não importa o nível social, cultural e econômico, elas precisam dessa glória de Deus, do céu, do reino, que passa em você. Ai, pastor, essa palavra, eu não sou isso aí não. Porque em que você anda pensando? No que nós estamos pensando? Quanto do céu nós temos? Jesus pode falar com a gente aqui hoje? Aleluia! Cadê o povo mais alegre de nossa esperança? A alegria do Senhor é a nossa. Eita, povo forte. Obrigado, Jesus. Aperto sim, nós estamos decolando, hein? Decolando. Esses dias aí eu recebi um convite para pregar lá no Japão e saí correndo na rua. Vou voltar para pregar lá de novo. Calcei um tênis e saí correndo. Corri. Depois fiz uma caminhada de 1 hora. Enquanto estava fazendo 1 hora de caminhada, foi 1 hora orando em outras línguas. Aí eu coloco um fone para disfarçar, o cara está cantando. Porque me pegaram assim dentro do mercado. Eu me distraio muito. Estou no mercado, estou lá falando. Aí as pessoas, ô pastor, atrás de mim, ô pastor, estou longe, mano. Aí o cara falou, você está longe? Mas claro, eu estou mesmo, estou ancorado lá, rapaz. Eu não quis nem sair de casa, eu estava num mergulho tão profundo nas escrituras lá, que eu tenho que fazer algo para Deus.
Rapaz, ele estava do meu lado aqui, ó, atrás assim. Ó. O rapaz que vem comigo aqui de vez em quando. Você não escutou te chamando, escutou 3 vezes. A J. Cruz, pastor. Não escutei não, onde é que você estava? A mente estava longe. O meu paladar estava querendo café, e o meu espírito estava lá em cima. Então não tem que olhar para ninguém. Não tem que olhar para ninguém. Obrigado, Senhor Jesus. Olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Senhor, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Agora, graças a Deus que o reino tem um rei. E ele é pujante. Está vivo. É glorioso. Falei com ele hoje. E ele falou comigo. O bom é que ele fala. Ô rei bom. Aí eu venho uma alegria quando o Espírito Santo fala comigo. É bom demais. Ô glória. É bom, você gosta. Eu queria saber qual é o seu nome. Todos os cultos você ri. Pelo menos quando eu estou pregando. Como é que é o seu nome? Vânia? Vânia Paula. Minha irmã, que alegria. Quem olha fala assim, não tem problema nenhum, só Deus sabe. Ela não é, só Deus sabe. Mas o Espírito da graça te enche mais. Porque eu já vi você rindo muito com revelações de palavra que eu libero aqui. Aí, sabe, os códigos do céu, eu falei, muito parecido. Revelação da palavra entrou. É verdade. Aí o Espírito de Deus vai abrindo caminhos, portas, solucionador de problemas. O Senhor vai te fazer prosperar. Deus ama quem ama a palavra dele, é impressionante. Se nós estamos com aspecto celestial dentro da gente, nós temos a mente do rei. Se o reino de Deus flui em nós, nós temos a mente do rei. Não é só o reino, não. Só existe um reino porque tem um rei. E nós temos a mente dele. Vamos ver? Olha só. 1 Coríntios 2,16. Te amo, Jesus. Muito obrigado. Te amo. Obrigado. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Cristo é rei. Ele é o dono do céu, junto ao Pai. E este maravilhoso Cristo vivo está em você. E o engraçado, o pastor André, olha que lindo. No Novo Testamento, nas epístolas, principalmente o apóstolo Paulo, ele nunca chamou a igreja de corpo de Jesus, porque o corpo de Jesus está glorificado no céu. Ele chamou a igreja de corpo de Cristo. E se somos o corpo de Cristo, ele é o cabeça. Então a mente domina o corpo, ele é, e nós temos a mente dele, somos o corpo dele. Então ele pensa, nós também pensamos juntos. Todos os neurotransmissores da mente de Jesus passam no corpo de Cristo. Então a saúde do corpo de Cristo passa em você também, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Na versão King James, Efésios 5:30, da sua carne e dos seus ossos. Aí nós estamos nele, ele em nós. A mente fica gigante, igual cabeça de cearense. Na versão King James ainda tem a outra, né? Membro da carne nos ossos. Eu amo meus conterrâneos cearense, pertinho lá de Natal, da minha terra. Meu amigo me visitou ontem, ele estava 40 dias. Essa é a King James, não tem, atualizada, essa não tem. Foi na King James que eu vi. Olha só. Meu amigo ficou 40 dias em jejum. 40, os caras não é normal não, meu. Ele passou lá em casa lá ontem. E o bom é que esses homens que gostam de buscar muito Deus, eles acham um endereço, cara. Maravilha, Jesus, me livra dos carnais. Eu quero os amigos dele, cara. Porque o cara não fala mal de ninguém, ele senta lá, é céu, é céu, é céu. Aí ele falou assim, sabe por que eu vim aqui? Porque Jesus me falou que você estava orando. Eu falei, estava mesmo, a madrugada toda.
Fiquei pelo menos 3 horas. Rachou, quindiria, acabaracei. Falando em mistérios com meu Deus, edificando o meu espírito, porque quem ora em espírito ora bem e dá boas graças. Está escrito. 1 Coríntios 14. Leia lá, estude aquilo. Tem 10 benefícios para quem ora em línguas lá. E orar em línguas é coisa do céu, gente. Coisa do reino, O reino de Deus promoveu isso. Eu vou perder? Eu não. Porque eu pedi tanto para Jesus me encher com esse dom, que eu ficava dia e noite jejuando. Falei, Deus não vai me dar não. Aí derramava em 300 de uma vez nos congressos que eu ia. Menos de mim. Eu falei, o que é que eu tenho? O que aconteceu? Eu nunca acendi vela para ninguém. Eu nunca fiz isso. Nem fumar eu fumei. Eu não prestei nem para namorar, Jesus. Tinha até medo de engravidar as meninas. Nunca tive nada. Casei virgem. E o Senhor não derrama o teu Espírito Santo, que conversa. Você vê que não é justiça humana. Não é justiça humana. É trapo de imundícia, como o pastor falou. É a graça de Deus. Mas eu busquei, eu ia para o monte, eu ia isso, fazia isso, ficava assim, eu quero, e Jesus derramava em 300, 400, e eu lá assim, ó. Eu vou ficar sem tomar banho também agora, viu? Não vou para casa não, só vou sair daqui quando o Senhor derramar essa glória no meu coração. Fiquei, o povo foi embora, chegou tudo bonitinho à noite, limpinho, e eu lá, suado, sujo, que eu rolei no chão lá, orando, chorando, cara toda cheia de pó. Chegou a noite, o ginásio lotado de gente, o pregador do evangelho cheio de Deus, falou assim, quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui agora? Eu nem esperei. Rapaz, o homem estava tão cheio de Deus que ele também não esperou chegar lá não. Ele passou no meio do corredor, ele só tocou assim, ó. Não é que ele tocou, cara. Até hoje eu não parei. Aí eu paguei um preço tão grande para ter, que quem pagou foi Jesus, é claro. Eu me dediquei para ter, ele me deu, eu vou ficar lá em casa. Um dia sem orar outras línguas. Não perco, não baixa a guarda não. Quando eu baixei, eu perdi. Então eu também não estou nem aí para ninguém, porque ninguém paga minhas contas. Eu quero mais, porque eu sei o que é isso. Deixa eu contar um testemunho, já rapidinho eu volto aqui para o texto, porque você pode até desligar esse relógio aí, meu irmão. Hoje nós esquecemos até a pizza. Jejum. Nós temos a mente de Cristo. Jesus um dia pregou 3 dias no deserto lá, o povo com fome. 3 dias, meu. Aí falando, não despede eles não, que eles vão desfalecer de fome no caminho. 3 dias, o homem falando de noite. A gente vai falar 30 minutos, o povo está perturbado. Pouco céu. Quem tem